Meu pai morreu quando tinha 51 anos de idade. Morreu muito novo. Meu pai morreu vítima de um acidente de automóvel. Ele estava indo para uma conferência de pastores quando, em uma estrada, uma jovem motorista fez uma ultrapassagem em um lugar proibido e pegou o carro do meu pai de frente. E meu pai e o pastor, que era o vice-presidente da igreja, porque meu pai era pastor também, morreram na hora. No dia do velório do meu pai, muitos falaram e eu, com 17 anos apenas, falei por último. E quando eu falei no velório do meu pai, eu disse o seguinte: meu pai não me deixou casas alugadas, meu pai não me deixou fazendas com cabeças de gado, meu pai não me deixou dinheiro aplicado na bolsa de valores, não. Meu pai não nos deixou uma fortuna como herança, mas meu pai deixou um legado. Meu pai deixou um legado. Eu espero que você e toda a sua casa estejam vivendo debaixo de toda sorte de bênção. Pastor Josué Gonçalves aqui para dar sequência à nossa maratona Pais Curados. Sabe, o meu desejo é que no final desta maratona nós tenhamos muitos pais experimentando cura. Afinal de contas, todos nós precisamos de cura em alguma área. Sabia disso? Todos nós. Aqui não tem bom. Não tem ninguém que possa dizer assim: ah, Josué, eu sou uma obra acabada. Não, pelo contrário. Todos nós estamos em processo de amadurecimento, nós estamos em processo de cura. É claro que alguns estão num estágio um pouco mais avançado, de maturidade, de cura. Outros estão um pouquinho aquém daquilo que deveria estar. Mas que bom que você está comigo. Se você está comigo aqui, é porque você quer crescer, você quer melhorar, você quer avançar. E isso é muito importante. O querer é a semente da mudança. O querer é o início da mudança. E eu espero que você esteja um pouco melhor hoje do que ontem. Lembrando que nós vamos estar orando por um pai. Hoje, eu quero orar pelo Ney. O Ney que é pai de 2 filhos. O Ney, meu grande amigo Ney. Eu vou estar orando por você hoje. Ney Messias, pai de 2 filhos maravilhosos, tá? Eu quero orar por... E você? Coloque aqui embaixo, cada filho uma ovelha, e coloque o nome do pai para o qual você vai estar orando hoje. Nós estamos orando todos os dias por um pai, tá? Por um pai. Escolha o nome de um pai e coloca aqui embaixo. Não fique de fora disso, ok? A palavra do Senhor diz assim: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera a minha alma. Eu falei muito sobre a alma dos nossos filhos no vídeo passado. Hoje eu quero falar sobre guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Se você está chegando agora aqui, eu estou usando o Salmo 23 como o texto base para extrairmos lições de como ser um pai pastor ideal. De como ser um pai pastor ideal. Eu já falei sobre o pai precisa ser uma inspiração, o pai precisa ser provedor, o pai precisa ser um provedor daquilo que nutre a alma dos filhos. E hoje eu quero falar sobre guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Guia-me pelas veredas da justiça. Isso aqui tem a ver com direção, reputação e caráter. Porque, guia-me pelas veredas da justiça. Justiça tem a ver com integridade, ética, honestidade, lealdade, caráter, reputação, por amor do seu nome. Sempre que a Bíblia fala de nome, por amor do seu nome, melhor é o bom nome, está falando de reputação. Então, guia-me, ou seja, dirige-me
pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Então, os nossos filhos precisam de um pai que seja uma inspiração. Nossos filhos precisam de um pai que garanta provisão. E nossos filhos precisam de um pai que dê direção com base na integridade, na reputação, no caráter. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Nada é mais poderoso e extraordinário nesse processo de educação, de criação, de apacentamento do que o bom nome do pai, a reputação do pai, o caráter do pai, a integridade do pai. Nós somos o guia, por isso nós guiamos. E aí o texto diz que o bom pastor é aquele que guia pelas veredas da justiça por amor à sua reputação, ao seu nome. Eu digo com muita frequência que o maior legado que um pai pode deixar para os seus filhos não são imóveis, fazendas, gados, não. É um caráter íntegro, digno de ser copiado. Meu pai morreu quando tinha 51 anos de idade. Morreu muito novo. Meu pai morreu vítima de um acidente de automóvel. Ele estava indo para uma conferência de pastores quando, em uma estrada, uma jovem motorista fez uma ultrapassagem em um lugar proibido e pegou o carro do meu pai de frente. E meu pai e o pastor, que era o vice-presidente da igreja, porque meu pai era pastor também, morreram na hora. No dia do velório do meu pai, muitos falaram e eu, com 17 anos apenas, falei por último. E quando eu falei no velório do meu pai, eu disse o seguinte: meu pai não me deixou casas alugadas, meu pai não me deixou fazendas com cabeças de gado, meu pai não me deixou dinheiro aplicado na bolsa de valores, não. Meu pai não nos deixou uma fortuna como herança, mas meu pai deixou um legado. Meu pai deixou um legado. Qual é a diferença de herança e legado? Herança é aquilo que os pais deixam para os filhos. Legado é aquilo que os pais deixam nos filhos. Preste atenção. Eu conheci homem íntegro, mais do que o meu pai, não. Meu pai era de uma integridade a toda prova. Quando eu penso em ética, eu lembro do meu pai. Quando eu penso em honestidade, eu lembro do meu pai. Quando eu penso em verdade, eu lembro do meu pai. Quando eu penso em justiça, eu lembro do meu pai. Quando eu penso em fidelidade, eu lembro do meu pai. Quando eu penso em lealdade, eu lembro do meu pai. Meu pai era um homem íntegro. Olha, já fazem mais de 35 anos que meu pai morreu. E até hoje, os amigos que conheceram meu pai falam da sua integridade. A maior herança que você, pai, pode deixar para os teus filhos é um caráter íntegro, digno de ser copiado. Homens íntegros não negociam a verdade. Homens íntegros são fiéis, fiéis nos seus negócios, fiéis com os filhos, fiéis quanto à igreja, fiéis com o cônjuge. Homens íntegros não aceitam suborno. Homens íntegros prezam por uma vida ilibada. Uma vez perguntaram para mim: Josué, onde é que nasce um corrupto? Em Brasília? Eu disse: não. Um corrupto não nasce em Brasília. Um corrupto nasce na casa onde os filhos vêm
os pais mentindo, aonde os filhos veem o pai subornando, aonde os filhos veem os pais fazendo aquilo que é imoral, que é ilegal, que é injusto. Eu nunca me esqueço uma vez que alguém me ofereceu um aparelho para eu instalar na minha casa e ter todos os canais fechados e pagos de graça. Ô Josué, você não vai pagar nada. Eu disse, então, só que isso é roubo. Isso é crime. Na sua casa, você não aceita nada que é desonesto. Na sua casa, você tem um compromisso radical com a verdade. É interessante que nós reclamamos daqueles que estão, por exemplo, no governo, agindo de forma errada e muitos roubando o dinheiro público. Nós reclamamos, nós falamos, só que nós praticamos pequenas corrupções. Por exemplo, marcar uma consulta no médico e não ir é corrupção. Estacionar seu carro numa vaga de deficientes, você não é deficiente, do idoso, você não é idoso. Você estacionar o seu carro numa vaga do deficiente ou do idoso, sem ser idoso nem deficiente, isso é corrupção. Você conseguir um atestado médico para justificar uma doença que você não tem, por exemplo, para justificar um dia de trabalho. Você não foi trabalhar, você não foi na faculdade fazer a prova, aí você consegue um atestado para justificar o seu dia de trabalho, para você não perder o dia de trabalho, para você não perder a prova, certo? Isso daí é corrupção. Você está praticando uma pequena corrupção. Presta atenção. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do teu nome. Os nossos filhos precisam de pais que tenham caráter, integridade e reputação. E qual é a diferença entre caráter e reputação? Presta atenção. Caráter é o que eu sou diante do espelho. Caráter é o que Deus sabe que eu sou. Caráter é o que eu sou quando ninguém está me observando. Isso é caráter. É o que eu sou quando ninguém está me observando. Reputação é o que as pessoas pensam que eu sou. Por exemplo, você me vê aqui ministrando para a família, para os maridos, esposa, pais. Você fala, poxa, o Josué deve ser um grande filho, um grande marido, o Josué deve ser um grande pai. Então, isso é o que você pensa que eu sou. Agora, caráter é o que a minha esposa sabe que eu sou. Caráter é o que os meus filhos sabem que eu sou. Caráter é o que Deus sabe que eu sou. Caráter é o que o diabo sabe que eu sou. Até porque ninguém consegue enganar o mundo espiritual. Você pode enganar seu cônjuge, seus filhos, a igreja, o pastor, seus amigos, mas não dá para enganar no mundo espiritual. Não dá para enganar a Deus, não dá para enganar ao diabo. Quando você lê o livro de Jó, onde fala daquele encontro que o diabo teve com Deus, aquela conversa entre o diabo e Deus, Deus disse assim, você viu lá o meu servo Jó? Temente, reto, se desvia do mal. Você viu lá? Não há um homem mais íntegro do que Jó em toda a terra. Você viste lá o meu servo Jó? Em outras palavras, quando Deus permite que o diabo toque em tudo que Jó tinha, inclusive na sua saúde, para provar ao diabo que Jó não o servia apenas por aquilo que ele tinha, ou que Deus dava, mas pelo que Deus era. Deus estava dizendo para o diabo, Jó não me serve apenas porque eu dou a ele coisas, ele me serve pelo que eu sou na vida dele. Viste lá o meu servo Jó, reto, fiel, que se desvia do mal? Deixa eu fazer uma pergunta para você, pai. Se hoje houvesse um encontro entre Deus e o diabo para falar a teu respeito, como marido, como pai, como cristão, como amigo, como discípulo, o que é que Deus teria para falar ao diabo sobre você?
O que Deus teria para falar para o diabo sobre mim? Ninguém conhece, meus, melhor do que Deus. Ninguém conhece você, eu, nós, melhor do que Deus. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Quando teu filho pensa em verdade, lembra de você. Lealdade, lembra de você. Quando teu filho pensa em justiça, fidelidade, lembra de você. Quando seu filho pensa em retidão, em ética, em integridade, lembra de você. Pense nisso. Faça uma autoavaliação. Faça uma introspectiva. Guarde isso com você. O maior legado que um pai pode deixar para os seus filhos é um caráter íntegro, digno de ser copiado. Eu quero orar com você. Eu quero orar por você. Mas antes de orar, esse trabalho tem sido muito abençoador para você e para sua família. Então, torne-se um membro do nosso canal. Quando você se torna um membro do nosso canal, você tem acesso a conteúdos exclusivos, você participa de muita coisa interessante e, ao mesmo tempo, você faz parte de uma família de patrocinadores, certo? Desse trabalho que nós fazemos com muita responsabilidade. Para você ter uma ideia, eu estou de férias, descansando com a minha esposa, mas eu abro mão de um tempo das minhas férias para estar aqui ministrando ao teu coração, porque este é o meu propósito de vida, esta é a minha missão. Vamos orar? Você já colocou o nome de um pai para orar aqui? Então vamos orar. Pai querido e eterno, como é bom estar aqui compartilhando a tua palavra com os teus filhos, falando sobre guia-me pelas veredas da justiça por amor do teu nome. Dá que eu seja um pai íntegro, um pai que tenha caráter, reputação, e que eu continue guiando agora os meus filhos e netos pelas veredas da justiça. Pai, eu abençoo cada pai, cada mãe, cada família, cada casal que está assistindo este devocional. Senhor, que sobre cada um esteja a tua bondade, a tua graça, o teu amor, a tua misericórdia. Abençoa a todos, Pai. Abençoa todos os pais. Senhor, que nós tenhamos um compromisso radical com a verdade, com a honestidade, com a lealdade, com a integridade, como diz no Salmo 15. Pai, nós queremos viver para o louvor e glória do teu nome, nós queremos que o teu nome seja glorificado nas nossas vidas sempre. E que os nossos filhos vejam em nós exemplo, que sejamos um modelo saudável, sadio para ser seguido. Pai, cobre a todos nós debaixo das tuas mãos e todos os dias gera em nós temor pela tua palavra. Eu oro por todos os pais cujos nomes estão colocados aqui, Pai. Pai, eu oro por todos aqueles que acreditam que tu és o Deus que cura, liberta, sara. Quantos pais precisam de libertação de um vício, libertação de algo que não é correto, que vem sendo praticado. Pai, liberta e que esta palavra seja uma verdade libertadora. Agora eu quero abençoar teu filho, Pai Ney Messias. Continua com as tuas mãos sobre a vida dele. Guarda, protege, sustenta, livra. Continua guiando o teu filho para que ele guie também nas veredas da justiça os seus filhos e que a casa do Ney Messias, seus filhos, sua família estejam debaixo da bênção, da provisão, da proteção e da direção do teu Espírito. Pai, todos aqueles que estão se tornando membros do nosso canal, eu quero rogar sobre eles a tua bênção, o teu amor, a tua graça e a tua misericórdia. Em nome de Jesus, amém e amém. Deus abençoe você, sua casa e sua família. Tá? Não deixe de acessar e conhecer casamentocurado.com.br. Espalhe este vídeo, convide mais pessoas,
faça parte desse grande movimento de cura na vida dos pais. Repete comigo assim: o céu não está em crise, Deus está no controle, nós cremos em milagres e a nossa família está debaixo da graça de Deus. Até amanhã, no devocional de número 6, onde eu vou estar continuando esse assunto tão importante que tem base no Salmo 23. Pais curados. Deus abençoe. Um grande abraço.